Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito ou eleito, benquisto. Meus amigos, hoje é segunda-feira, 10 de março de 2025 e eu venho nessa manhã trazer um primeiro fluxo de notícias, atualizações e leituras do Global Currency Reset. Agradeço muito a presença, a visita de todos vocês. É uma semana que está se iniciando com uma imensa possibilidade de acontecimento da liberação, da libertação, da redenção. Eu sou totalmente de apoio a esse evento, um entusiasta do reset global das moedas e do reset bom global, não esse reset da nova ordem mundial, de novamente prisão ideológica e outras coisas, né, pessoal? Acredito numa nova era para a humanidade, com certeza, uma era de liberdade, de igualdade, de recursos financeiros, né, também para que possamos reestruturar esse nosso mundo. E é por isso que sou inconformado com a situação do mundo atualmente e estou visando sempre uma informação positiva sobre esses eventos que estão por vir. Acredito que antes de melhorar vai piorar um pouco, logicamente. O cenário global se mostra pronto a um crash financeiro global, o crash dos mercados, a todo o crash do sistema financeiro também que está se remodelando, mas é um mal necessário para que se haja, né, um recomeço, para que se haja uma nova página sendo escrita a toda essa humanidade. Meus amigos, essas informações que eu trago hoje, né, são informações da noite de ontem, do decorrer que eu pude unir, da manhã de hoje também. Peço a vocês que gostam do meu canal, continuem se inscrevendo, a sua força é imprescindível, é insubstituível. Eu peço que você se inscreva para tornar essa família cada vez maior. E se gostar realmente do conteúdo que eu exponho aqui, pode deixar o seu like, deixe o seu comentário, ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha postar no canal. E eu tenho um canal com a minha família, o canal Família Fontoura. O link está aqui na descrição do vídeo e eu espero que vocês gostem também do que a gente apresenta lá. São vídeos simples, humildes, de uma família que mora numa ilha. O link está aqui na descrição, tá certo? Pessoal, eu desejo a todos uma excelente semana, uma excelente continuidade de segunda-feira que já começou e quero apresentar aqui a vocês alguns pontos de pensamento sobre essa redenção, essa liberação de recursos, essa libertação financeira, libertação planetária, transição. Muitas das informações contidas aqui são bastante interessantes. Eu gostaria de começar com o seguinte: boas notícias é um eufemismo. O Quantitative File System foi ativado e está sendo testado diariamente. Isso é diferente dos computadores quânticos e os dois não estão conectados. Você não precisa de um computador quântico para executar o sistema de arquivamento quantitativo. O que isso significa é que há algumas grandes mudanças financeiras se preparando para acontecer nos Estados Unidos da América e em todo o mundo, à medida que isso for ao ar e começar a eliminar gradualmente o antigo sistema bancário. O que isso significa para nós? Provavelmente, nesse momento, as transações bancárias acontecerão muito mais rápido do que antes, que o dinheiro fluirá para através do sistema bancário 24 horas por dia, 7 dias da semana, e que os bancos estenderão seus horários para fornecer maior acesso aos seus fundos, como as exchanges, que estão iniciando o processo de troca por sua moeda por dólares digitais, o que exigirá várias camadas de segurança para impedir que outras pessoas acessem essas contas. Algumas perguntas que estão fazendo: quando será lançado?
Eu acredito que até o meio do ano a partir de agora, é o que me disseram. As trocas serão lançadas antes disso? É possível, mas não há informações compartilhadas sobre isso no momento. Existe alguma maneira de sabermos quando isso vai acontecer? Não, não haverá um grande anúncio, pois isso pode desencadear um evento de hacking que pode sobrecarregar os sistemas de computador em todo o país e até mesmo no planeta. Que tipos de segurança serão sugeridas para as contas? As autenticações em 2 fatores podem ser obtidas usando Google Authenticator. Permite que você proteja a conta e também acesse facilmente, iniciando o aplicativo em seu telefone e inserindo o número que o aplicativo fornece quando você acessa sua conta. Os passos são muito fáceis e uma vez que você faz isso, se torna muito natural. Como resultado disso, novos cartões bancários serão emitidos por nossos bancos? Não, como prática padrão, mas apenas em casos de fraude eles podem ser substituídos. Essas são as novidades até agora. Você não está feliz por ter ficado até aqui? Eu estou. Recebemos essa grande informação em notificações pessoais por algumas pessoas que não vemos há algum tempo. Tenham um ótimo dia, mantenham as orações, por favor. De acordo com informações, no último domingo, o progresso começou em direção ao bloqueio noturno de taxas e procedimento para todos os níveis, incluindo para os títulos de nível superior, controlando do BAI 1 a 3, o que levará a pagamentos globais em todos os níveis e pode ser que incluam dessa vez o nível 4B. Estamos procurando a partir de hoje, entre hoje e amanhã, esperando os resultados desta vez. Títulos com grandes quantias de pagamento serão reiniciados com os pagamentos começando hoje. Também acreditamos que os proprietários devem ser avisados para cumprir. Essa é uma notícia muito boa, de que o lançamento está acontecendo essa semana. Um banqueiro da Bolsa. Parece que os pagamentos de distribuição de títulos devem começar na maioria dos centros de resgate hoje. Se tudo ocorrer conforme o sugerido, poderemos ser notificados à medida que chegamos do meio ao final de semana, começando hoje, segunda-feira. Do BAI 1 a 3 fará o downstream de liquidez, que deverá ser legalmente obrigado a cumprir a entrega de pacotes. Dentro de poucos dias, o restante dos níveis mais baixos de pagamentos de títulos começarão. Em seguida, os níveis 1 a 4B serão pagos, incluindo as trocas começando pelo nível 4B. A interferência das elites pelo Federal Reserve FDIC com contas de RV foi neutralizada. Monday RV Reports. Nosso contato de inteligência militar disse: muito boas notícias, que o lançamento final em cascata e liquidez está ocorrendo. A informação do nosso cara é que o progresso começou em direção ao bloqueio noturno de taxas e procedimentos para todos os níveis e níveis, o que levará a pagamentos globais em todos os níveis, incluindo T4B, que pode sair esta semana. E isso está acontecendo. Os Estados Unidos estão prestes a anunciar que agora estão livres das dívidas. Uma carta da juíza para o sistema fiduciário em relação ao Banco Mundial, do escritório fiduciário em relação à transição do Banco Mundial. Esse anúncio, sem dúvida, será um choque para muitos de vocês que não foram totalmente informados sobre isso, mas
foi nomeado fiduciário para todos os ativos pertencentes aos Estados Unidos da América, nossa Federação de Estados não incorporada, e mais recentemente solicitado a funcionar na mesma capacidade com relação aos recursos de mais de 200 nações, incluindo a sua, se você estiver recebendo essa comunicação, de modo a agilizar a repatriação de recursos e organizar um novo sistema financeiro e fornecer uma retomada ordenada das funções do governo público. A primeira coisa que desejo comunicar a todos vocês é que não há dívida nacional nem juros acumulados contra qualquer dívida nacional. O aparecimento de uma dívida nacional e os juros corrigidos foram fabricados por meio de falsa escrituração. Essas alegações de endividamento nacional foram possíveis por meio de um simples ardil usado contra os governos nacionais pelos bancos centrais. Esses mesmos bancos centrais simplesmente deixaram de equilibrar os livros e aplicar seu crédito nacional igual e correspondente e os juros devido a você sobre esse crédito. A partir desse mês de março, eles ordenam que seja feita a escrituração muito atrasada e que todas as supostas dívidas nacionais sejam apagadas e contrabalanceadas pela aplicação dos respectivos créditos nacionais devidos. Essa necessária contabilidade e alívio da dívida não irá, no entanto, restaurar automaticamente sua liquidez de crédito, pois cada país deve retomar suas funções de governo público para que isso aconteça. Devo também dizer-lhes que o seu governo real nunca faliu na história do mundo. Entidades soberanas não são elegíveis para proteção contra falência. Todas as pretensões de emergência e poderes resultantes da falência subcontratada governamental são infundadas. Todos, isso é muito importante também, pessoal, perguntaram também como temos autoridade sobre os recursos para fazer o que estamos fazendo. Então, vamos explicar muito brevemente. Bom, pessoal, essa espécie de carta, né, também redigida ao Banco Mundial, né, diretamente dos escritórios do alto escalão, dos fundos fiduciários do Novo Tesouro dos Estados Unidos da América, né, que estão trabalhando para reestruturar o sistema financeiro, juntamente com outras tecnologias, né, do mundo todo, representantes do mundo todo. A aplicação, né, de todo este fundamento ressoa também nos títulos, né? Todos os fundos legados históricos, títulos históricos e bancários, ativos, tudo que você considera como passível de conta, off-ledger, como os ativos do World Trust e assim por diante, serão administrados, primeiramente, por fundos fiduciários agindo em seu nome, de todos os doadores, não curadores, os que controlam em última análise esses fundos públicos e privados. Todos os bens pertencentes a cada país e a cada uma dessas pessoas que vivem em cada país serão devolvidos e totalmente reestruturados, livres de dívidas. Serão disponibilizados amplos créditos e subscrições em moedas nacionais, bem como o acesso a crédito pré-pago. Amplos fundos de reestruturação para infraestrutura e remediação ambiental, valorização dos recursos naturais, serão disponibilizados sem juros. Bom, pessoal, de certa forma, né, isso que eu queria trazer para vocês aqui como nessa primeira parte, né, do RVGCR e de toda essa nossa intenção, né, de saber como estão acontecendo essas informações.
Eu acredito dessa maneira, eu acredito que isso fortifica também esse conhecimento. E também tenho mais aqui algumas coisas, né? GESAR e RV são reformas integradas, grandes reformas como tarifas, impostos sobre consumos, entre outras. Esse é um trecho de uma transmissão ao vivo do YouTuber por Shinichiro Ishikawa, fornecendo informações da inteligência a pedido da aliança. Terça-feira, 4 de março, discurso histórico do presidente Trump. O presidente Trump fez um discurso na terça-feira, 4 de março de 2025, horário do leste dos Estados Unidos da América. Esse discurso foi aparentemente o mais longo já feito por um presidente. Foi realmente um discurso incrível do presidente Trump, cheio de coragem e esperança que mudarão a história, estão transbordando poder. O conteúdo do livro era desmantelar o Deep State System e trazer um raio de esperança para o futuro da América e do mundo inteiro. Durante esse discurso, houve muitas críticas de que as reações e comportamento dos membros do Partido Democrata, que são Deep State System, estão mais duros. O secretário de imprensa do presidente Trump, Levi, ficou completamente surpreso e disse o seguinte: só uma vez ouvimos os democratas aplaudindo. Não foi pela América, foi pela Ucrânia. Os democratas até se recusam a elogiar a América ou reconhecer os seus valores. Eu nem me sinto mais como um americano. Como de costume, tanto a mídia mundial quanto a japonesa noticiaram o discurso histórico do presidente Trump de maneira tendenciosa. Em particular, Yomiuri Shimbun apagou intencionalmente a frase eleição fraudulenta, que foi usada pelo presidente Trump. E a NHK, conhecida como uma emissora pública, tem consistentemente assumindo uma postura de reportagem que parece sugerir que os Estados Unidos e o mundo estão sendo divididos. Esse é o tipo usual de reportagem que pode ser descrita como manipulação de informações pela mídia de massa. Como esperado, a mídia de massa não pode relatar mentiras. No entanto, a mídia de massa é boa em reportar de uma reforma que dá aos espectadores a impressão do anti-Trump. O que aprendi ouvindo o discurso histórico do presidente Trump é que quando paz e dinheiro são comparados, qual deles será priorizado na política? A política do presidente Trump sempre priorizará a paz. Por outro lado, os caras do Deep State System querem que a guerra continue para que eles possam ganhar dinheiro. Em outras palavras, eles priorizam dinheiro e guerra em vez de paz. Foi também o discurso do presidente Trump que questionou as prioridades de paz e dinheiro. Foi um discurso histórico que despertou o povo americano e as pessoas ao redor do mundo para esses valores. Elon Musk revela o plano maligno da CIA. Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental, descobriu alguns planos maliciosos da CIA em uma auditoria digital. O plano da CIA sempre foi assassinar Donald Trump. Além disso, ele cometeu o crime não apenas uma, mas 2 vezes. Infelizmente, ambas as tentativas não tiveram sucesso. Como Elon Musk sabia disso? Na verdade, parece que os dados permanecem no servidor do computador. Parece que os dados, que permanecem no servidor do computador foram expostos quando ele foi executado em um computador quântico. Um computador quântico, com certeza. GESAR e RV, reavaliação de moeda, serão implementados como única reforma. No dia 28 de fevereiro, horário do leste dos Estados Unidos da América, o presidente Trump assinou uma ordem executiva afirmando que os Estados Unidos da América implementarão GESAR. GESAR é uma iniciativa global que divide o mundo em 4 grupos, cestas, 1 a 4. O GESAR será implementado primeiro na primeira cesta, e os Estados Unidos serão o primeiro país a implementar. O Japão está em último lugar na primeira cesta de 23 países. GESAR e RV serão reformados juntos.
Os Estados Unidos da América impuseram tarifas na última terça, 4 de março. O plano imporia uma tarifa de 25% sobre as importações do México e do Canadá e uma tarifa de 20% sobre as importações da China. Espera-se que as tarifas sejam impostas em vários países no futuro. Na verdade, a questão tarifária atual é uma reforma abrangente com o GESAR e o RV em mente. Além disso, o iene japonês está sendo negociado atualmente entre 140 e 160 ienes por dólar. Isso também está sendo ajustado com o RV em mente. Trump, grandes reformas com tarifas em mente para o RV. Os Estados Unidos têm atualmente um dos maiores déficits comerciais do mundo. Em particular, o déficit comercial do ano passado foi de 185 trilhões de ienes, o maior de todos os tempos. O Japão tem um superávit comercial de aproximadamente 9,5 trilhões de ienes. A China tem um superávit comercial de 148 trilhões de ienes. O México, sobre o qual os Estados Unidos impuseram tarifas, tem um superávit comercial de aproximadamente 870 bilhões de ienes. E o Canadá, sobre o qual os Estados Unidos impuseram tarifas, tem um superávit comercial de aproximadamente 240 bilhões de ienes. O presidente Trump está agora implementando grandes reformas na forma de tarifas, tendo em mente esses países com déficit e superávit comercial, bem como o GESAR e o RV. Ele implementa essas reformas que fará com que as moedas de vários países sejam avaliadas em uma taxa de 1 para 1. Conspiração do imposto sobre consumo, reembolsos do imposto sobre consumo para empresas exportadoras. No Japão, há uma grande empresa chamada Toyota Motor Corporation. Até agora, obteve enormes lucros ao receber restituições de impostos sob o consumo da Agência Nacional de Impostos. Só um instantinho, pessoal. É provável que o EBS seja ativado. Entretanto, não há informações da inteligência sobre a ativação. Também foi dito que ele seria ativado entre os dias 28 de fevereiro, calendário juliano, e 13 de março, calendário gregoriano. É claro que, se tivermos qualquer informação nova da inteligência, forneceremos nessa transmissão. Essa determinação nunca mudará, não importa quais sejam as circunstâncias. Bom, pessoal, mais uma informação fornecida pela grande inteligência, né, sobre esse cenário global abrangente. E para terminar, eu tenho mais um artigo aqui, pessoal, interessantíssimo, né? O que é a Web3, frequentemente chamada de Web3, refere-se à próxima evolução da internet concebida como um ecossistema digital descentralizado e centrado no usuário, construído com base na tecnologia blockchain e princípios relacionados. Compare isso com a Web 1.0, sites estáticos e somente a leitura da década de 1990. A Web 2.0, internet interativa e centralizada de hoje, dominada por mídias sociais, grandes empresas de tecnologia e conteúdo gerado pelo usuário. Veja o que a Web3 envolve. Noções básicas. Descentralização. Ao contrário da Web 2.0, onde dados e serviços são controlados por entidades centralizadas, como Google, Meta, Amazon, a Web3 transfere o controle para redes distribuídas. Blockchain. Um livro-razão descentralizado. Dá suporte a isso ao permitir interações ponto a ponto sem intermediários. Exemplos. Em vez de armazenar dados no servidor de uma única empresa,
Eles serão distribuídos entre nós em uma rede blockchain. Propriedade e controle. Os usuários possuem seus dados, ativos digitais e identidades por meio de ferramentas criptográficas, como por exemplo, MetaMask. Isso geralmente está vinculado a tokens não fungíveis, NFTs, para ativos exclusivos de criptomoedas para troca de valor. Exemplo, você pode ter uma obra de arte digital como um NFT verificável em um blockchain, em vez de apenas tê-los em uma rede social. Economia baseada em tokens. Criptomoedas e tokens, por exemplo, impulsionam a Web3, incentivando a participação, a governança e as transações, contratos inteligentes, código autoexecutável em blockchains, automatizam processos como pagamentos ou liquidações. Exemplo, um aplicativo descentralizado pode pagar tokens para você contribuir com o conteúdo, evitando modelos baseados em anúncios. Interoperabilidade. A Web3 visa a interação perfeita entre plataformas por meio de padrões e protocolos abertos, reduzindo os silos comuns na Web 2.0. Exemplo, sua identidade digital ou fundos podem ser transferidos em uma plataforma de jogos e um aplicativo financeiro sem logins separados. Privacidade e segurança. Ao aproveitar a criptografia e identidades pseudônimas, a Web3 reduz a dependência de repositórios de dados centralizados, vulneráveis a violações ou exploração. Exemplo, interaja online por meio de um endereço de carteira, em vez de compartilhar detalhes pessoais com todos os sites. Blockchain, espinha dorsal, garantindo transparência e imutabilidade, por exemplo, Ethereum, Solana. Contratos inteligentes, acordos programáveis para automação sem necessidade de confiança. Armazenamento descentralizado. Sistemas como IPFS substituem servidores de nuvem centralizados. Identidade descentralizada. Sistemas de identidade autossoberanos para credenciais controladas pelo usuário. Aplicativos executados em blockchains, desde finanças descentralizadas, protocolos DFI, até jogos, por exemplo. Finanças descentralizadas, plataformas como Uniswap, permitem que os usuários troquem ativos sem bancos ou intermediários. NFTs, itens colecionáveis digitais ou arte, por exemplo, serão negociados nos mercados. Organizações autônomas descentralizadas, entidades administradas pela comunidade e governadas por detentores de tokens. Metaverso, mundos virtuais, onde os usuários possuem terras e ativos como NFTs. Essa é a situação atual. A adoção. A Web3, a Web3 está crescendo, mas continua sendo um nicho. As carteiras de criptomoedas têm mais de 100 milhões de usuários no mundo. De acordo, o valor total bloqueado em DFI ultrapassa 100 bilhões de dólares, de acordo com a DFI Lama. No entanto, o uso generalizado está atrasado devido a problemas de complexibilidade e escalabilidade. Crítica. Os céticos chamam isso de exagero, citando bolhas especulativas, preocupações ambientais e incerteza regulatória. Mas o mundo é das stablecoins. Bom, pessoal, eu acredito que essa leitura esclareça também uma nova forma que em breve nós estaremos utilizando todos esses protocolos descentralizados e pode vingar até a nova internet, a nova web, o novo World Wide Web reformulado, esse novo www numa versão muito melhor, mais segura, mais orientada às pessoas e não somente aos objetos
que utilizam, é mais orientado de forma humana, com proteção, segurança. Eu acredito que esse é o futuro, né? Os protocolos quânticos entram em ação através dos computadores também, permitindo os cálculos, a agilidade. E nessa linha do tempo cronológica, pessoal, é o que eu queria apresentar a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das atualizações nessa manhã. Espero que tenhamos, né, cada vez mais informações no decorrer do dia. Eu vou estar de olho, com lente de aumento, né, observando com muito carinho e atenção todo este evento. Pessoal, se você gostou do conteúdo, chegou até aqui, não deixe de se inscrever. Eu vou adorar ter a sua companhia no meu canal. Deixe o seu like, o like é verdadeiro caminhão de areia, ajuda muito o meu canal a ter novos inscritos. Deixe o seu comentário, ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo e venha nos conhecer no canal Família Fontoura. É um canal que eu tenho com a minha família. Nós gravamos vídeos da praia, do sol, do mar, de alguns eventos que tem na ilha, da nossa perspectiva, do nosso dia a dia, de como é morar numa ilha no litoral sul do estado de São Paulo. A gente tem conversas com as pessoas lá também, quando caminhamos, quando andamos de bicicleta. Aproveitamos, filmamos esse caminho. Quem tiver um interesse, o link está aqui na descrição do vídeo. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Vou adorar ter vocês lá também. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Eu volto mais tarde com novidades. Quem quiser voltar, já sabe onde me encontrar. Faço um convite especial a vocês. Vou continuar observando esse cenário do Global Currency Reset, da reavaliação de moedas numismáticas, da aliança dos 7 reinos, dos protocolos blockchains, de todo o pagamento dos títulos, ativos, bônus históricos, né? Desta grande reestruturação, dessa grande forma, dessa transição. E espero encontrar vocês aqui, que vocês continuem tendo uma excelente semana, a começar por essa segunda-feira, que seja uma semana de paz, prosperidade, bênção sem fronteiras, sem medida, glória, aleluia ao santo nome de Deus, né, meus amigos, que acontecimentos inevitáveis, inacreditáveis, incríveis, possam tomar contas dessa nossa grande humanidade, pois tudo isso tem que ser para todos e não somente para alguns. O mundo passa por momentos de carência, mas também tem muita esperança e otimismo, mesmo daqueles que não têm nada, daqueles que têm o pouco, né? Pois o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Meus amigos, continuem tendo uma excelente semana, uma excelente segunda-feira e até mais tarde, se Deus quiser, pessoal. Tchau, tchau.